Olá, estamos iniciando mais um programa Santa Maria Argumentos e vamos conversar hoje sobre o envelhecimento humano. Para conversar conosco, estamos recebendo Ana Cleia Cambraia, que é graduada em Direito, tem pós-graduação em Direito de Família e Mediações, e a professora Carmen Andrade, professora aposentada da Universidade Federal de Santa Maria, mestre, doutora, com diversas pesquisas, especialmente há mais de 30 anos pesquisando a questão do idoso e do envelhecimento humano. Então, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, de estarem hoje aqui conversando com o nosso telespectador do programa Argumentos. A gente poderia trocar um pouco de ideias, então, sobre essa questão do envelhecimento humano e talvez focando um pouco na questão do abandono. Então, muito obrigado, Ana, muito obrigado, professora Carmen Andrade. Ana, há pouco tempo tu concluiu a tua pós-graduação em Direito de Família e Mediações pela Faculdade Palotina de Santa Maria. E a questão que tu pesquisou no teu trabalho final vem ao encontro do que a gente vai conversar hoje aqui, que é o envelhecimento humano. Então, gostaria que desse a tua saudação para o nosso telespectador e falasse um pouco sobre o assunto. Bom, saúdo então para os telespectadores, saúdo o Dr. Rafael, muito obrigado pelo convite, me sinto honrada de estar aqui. Saúdo a minha amiga, minha professora, minha orientadora, doutora Carmen. Bom, o meu tema então foi sobre o abandono afetivo do idoso, ou seja, o abandono afetivo inverso, que é tecnicamente chamado. Eu trabalhei sobre esse tema tendo em vista que a minha especialização seria Direito de Família. O tema do idoso, então, é um tema recente, recente que eu digo no sentido de discussões. A gente busca esse tema, ele é extremamente importante para a sociedade, né? Então foi uma maneira que eu busquei trabalhar sobre o envelhecimento humano. O que eu verifiquei nesse meu trabalho? Eu parti do Estatuto do Idoso, né? No seu artigo 1º, ele informa que o idoso são pessoas de 60 anos para cima, então acima igual a 60 ou acima dele. Ou mais. Ele não faz alusão à idade, condição social, sexo, raça, nada, é apenas a idade. O IBGE, em sua pesquisa, ele fez uma pesquisa sobre o envelhecimento e ele informa que atualmente a cada 10 pessoas existe um idoso, mas ele projeta que em 2050 esse número vai aumentar gradativamente. Será a cada 5 pessoas um idoso, sendo que nos países desenvolvidos de cada 3 pessoas será um idoso. E além disso, eles projetam também que as pessoas também irão envelhecer por mais tempo. Terá pessoas com 100 anos ou mais, e isso vai aumentar em até 15 vezes. Então, isso se torna importante a gente discutir sobre esse assunto. Dos questionamentos que eu fiz no meu trabalho foi a sociedade tá preparada para essa demanda, né? Outra questão também que eu verifiquei que esse aumento, essa inversão da pirâmide populacional se deu pela qualidade de vida, né? As pessoas buscam mais hoje uma qualidade de vida, uma alimentação saudável, uma vida saudável, têm hábitos mais saudáveis, né? Buscam pela saúde, têm acesso à saúde e também a redução da natalidade, né? Acabou nascendo menos, as pessoas tiveram menos filhos, talvez por mercado de trabalho, por opções ou até pela nova realidade hoje. Então, houve essa mudança dessa questão. E eu daí então trabalhei a questão do idoso e também do abandono afetivo. Professora Carmen, há mais de 30 anos pesquisa a questão do envelhecimento no Brasil, envelhecimento humano. E como a Ana falou, é um assunto recente, né? Na verdade, talvez a importância que a gente tem dado para essa questão seja uma importância muito mais recente. Mas a senhora, como eu disse, há mais de 30 anos pesquisa na universidade a questão do envelhecimento humano. Como que a senhora tem visto essa realidade que a Ana nos traz, assim, dessa inversão da pirâmide populacional e dessas demandas que surgem para o idoso, né? Como que a sociedade tem enfrentado isso? Bem, Rafael, inicialmente eu agradeço ao convite, é uma satisfação estar no teu programa
e dizer o seguinte, que esse é uma temática recente em dois aspectos. Primeiro, é uma temática recente no quadro das questões pesquisadas pela CAPES-CNPq. É muito recente, inclusive, aquele código que indica como pesquisa aceita no quadro de pesquisas brasileiras. Isso é porque a área da gerontologia é também uma área recente. Depois tem o seguinte, em que pese sempre termos tido na Constituição brasileira, na legislação paralela, nos documentos das igrejas, documentos sociais, responsabilizando as pessoas pelo envelhecimento, nós não estamos preparados, nós não cumprimos a lei. Aliás, é só mais uma lei que a gente não cumpre nesse país, não é? Que é a da proteção e apoio e consideração ao idoso. Basta andar no centro da cidade, nós vemos que uma questão básica, mínima, elementar aqui da nossa cidade, que é a questão, por exemplo, da acessibilidade, nós temos estabelecimentos bancários, por exemplo, bem no centro da cidade, que não tem rampa de acesso para cadeirante e muito menos apoio para que um idoso, uma gestante ou alguém que tenha uma necessidade especial qualquer possa entrar. Isso já não é só para o idoso. Então nós definitivamente não nos preparamos. Depois nós envelhecemos muito mais rápido do que os outros países. Em questão de 50 anos o Brasil envelheceu. No pós-guerra em diante, por todas as condições e avanços científicos da sociedade, nós envelhecemos. Nós não estávamos preparados para cuidar das crianças, dos jovens, nem dos adultos, os velhos menos ainda. E depois é o seguinte, a velhice não é um problema. Assim como a infância não é um problema, a adolescência não é um problema, a adultez não é um problema. Ela é uma questão a mais que se põe na sociedade. Então, a Ana traz um elemento novo no trabalho dela, que é a questão do abandono, porque isto sim é uma questão recente de discussão. Até então nós não discutíamos, não falávamos da questão do abandono. Veja, ela é recente. As pessoas pensavam assim, eu vou ter filhos para quando envelhecer os meus filhos cuidarem de mim. E é muito interessante porque a gente vai nos asilos, nas casas de repouso, vai ali na praça, conversar com aquelas pessoas que estão ali dormindo na rua. A expressiva maioria dessas pessoas tem filhos. Então, nós temos vivendo exatamente uma situação às avessas. E é isso que nós temos que pensar. Como é que nesse país que nós vivemos, em que os valores são tão efêmeros, as coisas são tão frágeis, de que maneira nós estamos tratando também mais essa questão, que é a questão do envelhecimento e do abandono no envelhecimento. É curiosa essa questão de que as pessoas têm filhos para os filhos cuidarem quando forem idosos, né? Alguns dados da Delegacia do Idoso no Brasil, eles revelam que cerca de 50% dos casos de agressão ao idoso são causados por algum familiar muito próximo, como os filhos. Então, ao invés de atingir essa expectativa de que o filho vai cuidar do pai, pelo contrário, o filho é um dos primeiros a ser o agressor potencial dos pais. E é para além dessa questão do abandono. Então, além de ter esse dado que 50% dos casos acontecem dentro da própria casa, de agressão ao idoso, a gente tem a questão do abandono também, que a Ana pesquisa. E veja bem, Rafael, às vezes nem é o filho, mas é considerável a incidência de casos na delegacia de registro com os netos. Aquelas pessoas que os avós criaram, que foram os adultos responsáveis, que educaram, que mantêm, são essas pessoas que muitas vezes estão cometendo estas atrocidades que nós temos registrado aí no Brasil de norte a sul. Não é um privilégio de Santa Maria isso. Esta incidência é no Brasil todo. Bom, a senhora comentou a questão da CAPES, dessa valoração da pesquisa que envolve o envelhecimento humano. O que a senhora acredita assim, que não haja essa valoração acadêmica de pesquisa sobre o envelhecimento humano? Por que não é interessante essa pesquisa? Não, agora tem.
Agora existe, inclusive, tem rubrica de verba. Não existia, quando nós começamos lá atrás, na década de 80, passou toda a década de 80, toda a década de 90, e só no início dos anos 2000 é que efetivamente ela foi consolidada. Justamente por isso, Rafael, porque, em primeiro lugar, nós não tínhamos nem doutores no Brasil para fazerem pesquisa sobre isso. E o quadro da gerontologia, com todas as outras áreas, entre elas, por exemplo, a geriatria, são quadros que não são muito trabalhados nas universidades. Veja, vamos olhar, pegando só as universidades federais, quantas das nossas universidades têm vaga, por exemplo, para geriatra? E todas têm hospital universitário. Na nossa universidade, tem vaga para geriatra? Então, é uma área que nós estamos construindo, são demandas que a sociedade vai apresentando, são situações novas e que nós vamos ter que responder. Dentro dessa pesquisa da ANA, assim, que trata do abandono, né, da responsabilização dos familiares pelo abandono, o que tu pode verificar se realmente existe essa responsabilização ou não, e o porquê se tu conseguiu identificar na tua pesquisa o porquê disso, né? Por que buscar uma responsabilização? Por que surgiu essa temática agora? Bom, primeiramente a gente tem que deixar claro que o abandono afetivo também é uma forma de violência, né? Existe toda a violência física, mas o abandono para o idoso é uma violência. Ele enxerga aquele desprezo dos familiares, e às vezes não só dos familiares, mas da sociedade em si, com muita tristeza, solidão, pode causar depressões. Então tem vários fatores que isso influencia na vida, no envelhecimento saudável desse idoso. Então o abandono afetivo, a responsabilização, eu parti do pressuposto que na Constituição, no artigo 229 e 230, informa que os pais têm que prestar auxílio aos filhos, né? Mas em contrapartida existe lá também que os filhos têm que prestar assistência na carência, na enfermidade e no envelhecimento, na velhice. E que a família, por ser a base de tudo, ela tem que fornecer ao idoso um ambiente saudável e tornar o envelhecimento com dignidade e tornar então esse idoso, a sociedade tornar esse idoso como um cidadão participativo e atuante. Então os filhos eles têm dever, então seria um dever de reciprocidade entre eles, entre a família. Então no momento que não é cumprido isso, que não é feito o seu dever de amparar, tem o dever de indenização. Claro que isso existe duas correntes, né, em sentidos contrários, que uma afirma que não é possível indenizar porque amor não se compra, né, o dinheiro não vai voltar ao estado anterior de abandono, né, não vai voltar a uma situação melhor só porque ganhou financeiramente, mas existe também a outra corrente que diz tem que haver a reparação desse dano, porque talvez como uma forma educativa, para que isso não seja uma conduta reiterada das pessoas. Porque a grande situação que eu trabalhei foi que a família é a base de tudo, independente de sua configuração, né? Hoje tem diversos tipos de família. Antigamente a família há um tempo atrás, ela era como objeto de procriação. Hoje não, hoje a gente leva em consideração o afeto. O afeto se tornou um objeto importantíssimo para a família. A família se forma através de afeto. Pode ser uma família tradicional, pode ser uma família com animais, pode ser uma pessoa com seus avós, pode ser os avós, só os amigos, desde que a pessoa tenha esse afeto, tenha sua plena realização. Então é nesse sentido que a gente viu o abandono afetivo e a responsabilização. Existem inclusive projetos de lei, né, que visam, inclusive está em tramitação, que visa justamente adicionar um artigo
sobre a indenização. Haver, então, uma indenização por dano moral pelo abandono afetivo. Na verdade, essa questão da indenização hoje, ela fica num critério muito subjetivo. Exatamente. Né? Que o juiz ele não pode obrigar ninguém a amar, mas ele pode condenar o pagamento de uma pena de multa, no caso, né? O dano moral, para, de certa forma, coagir o filho ou familiar a não abandonar o seu pai, o seu avô, né? o idoso da sua família. Mas não no sentido só material, mas no sentido afetivo, né? Porque muitas vezes, vamos supor num asilo, não vamos dizer que todos foram abandonados, muitos quiseram ir para lá, mas também tem a questão de que muitos trabalham, moram em outras cidades, ou talvez não tenham uma estrutura que possa fornecer àquele idoso um ambiente propício para o seu envelhecimento. E às vezes fornecem todo a questão material, mas ainda falta a questão afetiva. Às vezes por essa questão talvez por saudade, às vezes não visitam. Então essa é a questão, não é nem tanto material, mas às vezes é... E tu conseguiu encontrar nessa pesquisa decisões em que houve a condenação então dos filhos? Chegou a encontrar na tua pesquisa? Em relação ao idoso, não. Tem, claro, em relação dos pais em relação aos filhos, mas ainda não encontrei. Tu não encontrou precedentes em relação sobre à inversão dessa relação? Não, existe só esse projeto de leis, né? Eles estão visando trazer isso para a realidade, mas ainda não teve decisões a respeito disso. Eu vou deixar para o próximo bloco, mas eu já vou lançar a pergunta para vocês. Assim, de que forma é possível a gente caracterizar ou configurar esse abandono afetivo, né? Você falou que algumas pessoas decidem ir para um asilo. E hoje a gente coloca muito a culpa no trabalho. Todo mundo trabalha e todo mundo tem um excesso de compromissos e aí utiliza isso como justificativa para não fazer algumas outras coisas, quando na verdade a gente sabe que todo mundo encontra tempo para fazer aquilo que é a sua prioridade, que é importante para si. Então, obviamente, se vocês não quisessem vir aqui hoje, vocês diriam que tinha um outro compromisso mais importante que está aqui hoje, porque aquele compromisso era mais importante. Então, vou deixar para o próximo bloco essa pergunta. Já deixo para vocês irem pensando de que forma a gente vai poder configurar isso. Então, eu levar um familiar meu até essas casas de idosos, né, os asilos, se isso pode configurar um abandono ou não, de que forma a gente pode fazer isso, tá bom? Então, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco nós voltamos. Estamos falando hoje sobre o envelhecimento humano. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos com o programa Santa Maria Argumentos e estamos falando hoje sobre o envelhecimento humano. Recebemos para falar conosco, então, a professora Carmen Andrade e a Ana Cleia, ambas que são pesquisadoras da questão do envelhecimento humano. E a gente deixei no final do primeiro bloco, então, a pergunta sobre essa configuração. Como a gente vai fazer para configurar um abandono afetivo desse idoso? Né? De que forma a gente vai conseguir constatar de que um filho abandonou afetivamente o pai, não é materialmente aí a questão afetiva. E não sei quem de vocês quer começar respondendo. É importante que antes que se fale sobre isso, se tenha bem clara a questão da família, da organização familiar. Hoje a Organização Mundial da Saúde coloca 43 tipos de configurações familiares. Então, muitos dos telespectadores provavelmente têm aprendido na escola que família era o pai, a mãe e os filhos. Hoje, o que caracteriza uma família é um grupo de pessoas que mora no mesmo espaço, que tem objetivos comuns. Isso é família e aí
as diferentes configurações acabam dando em 43 hoje. Bem, pode ter 2 pais, 2 mães, só um pai, só só uma mãe, um pai, um pai e uma mãe, exato. um avô. E o modelo de família que mais está assustando o mundo hoje, que é a família unitária, que que são 32,4% das famílias mundiais são famílias unitárias e em todos os níveis sociais e em todos os continentes. Então, essa é um grande desafio, não é, Rafael? Bem, depois a questão das instituições de longa permanência de idosos. Não sei se a gente pode afirmar assim com tanta incidência esta preferência das pessoas irem morar lá e por que é que as pessoas vão parar lá, não é? E tanto, talvez a decisão ela já seja precedida de um abandono. Exatamente. Sentindo o abandono, a pessoa decida. Tanto que hoje, se nós olharmos em todas as instituições de Santa Maria, tem uma obrigatoriedade da visita semanal. Eu vi em alguns outros países do mundo exigência de que, na hora da refeição, o familiar esteja junto. Se o familiar faltar 2 refeições, na terceira, o idoso é devolvido para casa. E vai o sistema de assistência social e leva o idoso com todas as suas coisas, devolve para a família. Porque uma instituição de longa permanência não é só para alimentação, higiene e medicação. É aonde a pessoa vai constituir a sua nova vida. E isso aí não prescinde da presença do familiar. As grandes instituições de Santa Maria têm lá, no contrato da prestação de serviço, a obrigatoriedade da presença do familiar. Uma vez por semana. Uma vez por semana. E isso nem sempre é cumprido, mas o interessante é que a lei faculta a devolução de um percentual X daquilo que o idoso recebe para a família e alguns dessas instituições para a família comprar medicação ou outras necessidades. Até para buscar uma passagem para chegar até a dia da visita. Exato. E é muito interessante que no dia de receber o dinheiro todos os familiares vão. Não é nada, nenhuma referência a nada mais. É uma curiosidade de que nesse dia as pessoas têm disponibilidade de tempo para estar lá. Exato, e vão lá. E mais curioso ainda é que tem muitos que vão à secretaria, pegam o dinheiro e não visitam o seu familiar. E elas estão com pressa que tem que trabalhar. Exato, mas... Ou tem que levar o filho na escola. Tem algum outro compromisso mais importante. Por todas essas razões que a gente sabe que fazem, de fato, as pessoas irem morar numa instituição dessas e muitas vezes deixam a sua casa para a família. Uma violência que ele já sofreu em casa porque o filho casou e fez a opção de ficar morando com o papai e a mamãe. Aí nasceu o bebê. Aí o pai a mãe deu o seu quarto, que era bem confortável, e foi para o quartinho menor, porque o jovem casal precisa ocupar o quarto melhor da casa. Aí depois nasce o segundo bebê. Aí o avô dá o seu quarto e vai para a área de serviço. Aí o bebê cresce, não quer mais ficar dormindo os dois no mesmo quarto, e aí então eles fazem uma extensão da casa no fundo. E aí quando aquele que trabalhou e construiu a casa e subsidia a família, ele está morando num puxadinho lá no fundo. E aí ele vê que o seu amigo está numa instituição de longa permanência, onde tem todas as outras coisas, e aí ele faz a grande opção de deixar a casa boa e confortável, o seu carro, seus móveis, as suas roupas, para morar numa instituição. Aí eu te pergunto, Rafael, e pergunto aos telespectadores, como um juiz vai julgar isso? Que preço tem isso? Que preço tem essa relação? É um processo que aconteceu, na verdade, não teve um dia em que houve o abandono. Não foi naquela data, foi um processo que foi acontecendo. Exato. E como é a história dessa família? Como foi a história da criação? Então, são questões interessantes. É um processo que o próprio idoso participou. Exatamente. Ele também foi o autor desse processo. Em determinados momentos ele poderia ter dito, não, a casa é minha, casou, vai ter teus filhos, procura outra casa, posso te ajudar, né, procura um outro caminho, mas não. Ele também participou desse processo. Aí tem toda a construção dos valores
numa sociedade fragilizada que nós temos, que nós vivemos, que os valores de afetividade, de credibilidade e até o próprio status da pessoa dentro da sociedade, porque veja bem, ó, tem pessoas que nem gostam de serem chamadas de velho. Velho é uma fase da vida. Nós só podemos ser crianças, adolescentes, adultos ou velhos. Então as pessoas têm medo de dizer, eu sou uma pessoa velha. Não, passou dos 60 anos no Brasil é velho. E não naquele conceito de descartado, de ir para o cestinho, mas aquele conceito de, enfim, eu triunfei numa sociedade em que poucas as pessoas conseguem viver tanto, eu consegui chegar. E essas coisas a Ana encontrou no trabalho dela. Mas nesse exemplo que a senhora dá, né, de uma construção na família, nesse processo familiar de abandono do idoso, a gente consegue imaginar uma família de classe média, uma família mais pobre. Mas também acontece em famílias de boa condição financeira, em que os filhos levam os seus pais, né, os avós, para um asilo ou essas clínicas que são particulares e abandonam lá, né, abandonam afetivamente o familiar lá. Então não é um processo exclusivo. Não é privilégio de uma classe social e de uma pessoa que tenha tido um filho só ou de uma pessoa que tenha tido 10 filhos. As instituições de longa permanência têm moradores de todos os quadros. Gente muito bem economicamente, gente com curso superior, gente muito pobre e gente analfabeta. Então temos todos os extremos sociais. Esse dado que a senhora nos passou, assim, de que o familiar deveria ir pelo menos uma vez por semana, ele acontece também em instituições particulares? Como que funciona isso em Santa Maria? Porque é um dado que eu não tinha conhecimento, eu não sei como que funciona isso. Sim. Tem algumas instituições particulares que sim, até porque a medicação é feita pelos familiares. E seria possível que a gente conseguisse, sei lá, dar origem a um projeto de lei municipal para que regulamentasse isso e tornasse obrigatório? Mas não precisa mais lei, porque isso já está na Constituição. Tem o Conselho Municipal do Idoso, a senhora faz parte do COMID? Isso. A senhora faz parte do Conselho? Faz parte. Isso está na Constituição, essa obrigatoriedade. Já está no Estatuto do Idoso, estão em todos os documentos da Pastoral da Pessoa Idosa. Já está mais do que colocado. O que a gente precisa, na realidade, é incorporar isso na pauta de referência de cada um, nos valores, no padrão de moralidade das pessoas. Porque é importante a gente divulgar algumas informações assim, de como acontece ou como deveria acontecer. Né? Porque se a pessoa ela já não tem uma estrutura familiar que permita ela ter esse sentimento de cuidar do seu idoso, que talvez a gente possa divulgar essas possibilidades de responsabilização para que por uma outra via esse idoso não seja tão abandonado. Né? Então pensando no idoso, sim, não no filho ou não no neto, né? Pensando sim no bem do idoso mesmo que ele saiba que o filho não está de tão boa vontade ali, para ele é importante esperar o dia que o filho está indo e vai visitar. Às vezes a gente quer criar algumas ilusões, a gente fica feliz com algumas coisas que a gente sabe que não é verdade. Né? Até complementando o que a professora Carmen quando falou sobre as instituições e sobre a mudança também. Eu acho que tem que haver uma mudança dessa ideia de que o idoso, a sociedade tem que parar de ver o idoso como uma pessoa improdutiva, que não pode aprender, que não pode amar, que ele se aposenta e tem que ficar lá. E não é assim. Hoje os idosos atuais, as pessoas, eles buscam conhecimento. Eles buscam aprender, buscam participar de projetos, de estar com os amigos. Então essa mudança, essa ideia de que idoso é uma pessoa aposentada, de que tem que ficar em casa, de que tem que sossegar, entre aspas, não é a ideia. Eu acho que deveria haver então uma mudança desse pensamento na sociedade e dentro da família também. Pelo contrário, acho que é uma questão social no Brasil hoje. O idoso ele continua no mercado de trabalho. Exatamente. Seja pelo valor do benefício do INSS, mas muitas vezes porque ele tem que continuar ajudando os filhos. Ainda idoso, ele precisa continuar ajudando financeiramente os filhos, então ele se obriga a não descansar, né? A não se aposentar, a continuar no mercado de trabalho. Porque ele é esse suporte financeiro familiar. Então,
realmente tem uma perspectiva muito diferente do que é ser idoso hoje, né? Não é um velho que está em casa esperando a morte, pelo contrário. Não. É uma pessoa que continua demandando serviço da sociedade em todos os sentidos, culturais, em todos os sentidos, mas ele também continua apresentando ofertando alguma coisa à sociedade. E sabe que as empresas já se deram conta das vantagens de terem um trabalhador dessa faixa etária. Pela economia que ele tem na passagem do ônibus, na gratuidade da passagem do ônibus, ele não precisa pagar uma série de taxas, inclusive as filas dos bancos. E nós fizemos uma pesquisa aqui, agora o office boy está sendo substituído pelo office old, né? Então nós fizemos uma pesquisa no calçadão da nossa cidade com aqueles velhos que passavam com uma característica desse tipo de trabalho. E nós vimos que eles são muito mais rápidos para se deslocarem do seu trabalho ao banco e a todos os outros lugares. Eles olham menos vitrines, eles se olham menos nos espelhos, eles usam menos o celular, conversam menos com os amigos. Mas aí 99% deles para num certo café no calçadão, toma seu cafezinho e volta para o trabalho. Então são muitas vantagens, até porque a palavra aposentada também ela é uma palavra trágica, né? É uma das poucas palavras da língua portuguesa composta de 2 verbos. O verbo apo, que é um verbo grego, e o verbo sentado. Quer dizer, e apo quer dizer afastar-se, para se sentar. E hoje ninguém mais se aposenta de alguma coisa, mas as pessoas se aposentam para alguma coisa em função da longevidade e que as pessoas vão ficar muito tempo na aposentadoria. E isso aí vai repercutir, ao que nós estávamos falando antes, nas instituições, vai repercutir na instituição família, vai repercutir nas instituições produtivas da sociedade e nas instituições de longa permanência. Nós temos aí o exemplo, enquanto vocês falavam, eu lembrava do indígena. Né? Que a valoração que o indígena dá para o seu idoso, para o seu velho, né, é muito diferente da nossa realidade. Porque, na verdade, numa comunidade indígena, o conhecimento ele se transmite pela oralidade, ele não se transmite de forma escrita, é pela oralidade. E quem transmite o conhecimento normalmente é o mais velho, né? Então a gente pode ver diversas cenas assim do mais velho e os mais jovens em volta dele, porque ele está ensinando alguma coisa. E com nós acontece justamente o contrário. Né? O mais novo acha que sabe mais porque ele aprendeu de uma forma diferente ou teve acesso a informações diferentes. E aí ele começa a questionar, na verdade, o conhecimento do idoso. A gente tem um processo inverso, né? Totalmente inverso. E também de abandono, que é o que a gente vai tratando aqui. Qual é, assim, a perspectiva que vocês têm, né, a partir disso que a gente vem falando? A Ana disse, nos próximos 50 anos a gente vai ter um idoso para cada 3 pessoas. A gente vai ter um aumento muito significativo. De que forma vocês conseguem enxergar a evolução dessa relação que a gente tem hoje da família com o idoso? A gente tem como característica essa diminuição do número de filhos, né? A gente tinha aí algumas décadas, vamos pensar aí, há 4, 5 décadas, uma média de 10 filhos em cada casa. E hoje a gente tem um filho e se tiver 2 já é bastante, já foi um exagero ter o segundo filho. Então, realmente, vai invertendo essa relação. Então, a gente vai ter 2 idosos para um filho, um pai e uma mãe para um filho. E aí, claro, vai ter os netos. Ou para um cachorrinho, para um gato. De que forma a gente vai conseguir estabelecer essas relações? Vocês acreditam que o Estado vai ter que criar algumas políticas públicas para... Não, as políticas públicas estão todas criadas. O que, na realidade, nós temos que trabalhar é na questão da educação. E essa educação das instituições, e é trabalhar na instituição família, é trabalhar na educação formal nos diferentes níveis da escolaridade, porque se nós não nos apropriarmos de valores, mas o valor da essência da pessoa, do ser humano como tal, não adianta os dados estatísticos, as pesquisas, porque as pessoas precisam se apropriar disso. Veja, agora no ano 2025, daqui a 6, 7 anos,
nós seremos a 6ª potência mundial em números absolutos de pessoas maiores de 60 anos. A nossa população de velhos vai ser a 6ª população do mundo. E aí eu te pergunto, tá, e daí? E nós vamos fazer o quê? Nós não temos condição de colocar crianças, não temos condição de tratar bem as nossas gestantes. A educação infantil é uma educação que deixa a desejar. Nós ainda temos uma massa de analfabetos ou alfabetizados funcionais nesse país. A instituição de ensino superior não contempla toda a população que precisa. Então, nós temos que, nesses espaços que existe a educação, incluir esses assuntos, que é a máxima do Estatuto do Idoso, que em todos os níveis de escolaridade deve ser discutido. Porque preconceito se quebra assim, é fazendo os diferentes conviverem. Conceitos se formam assim, é na convivência com as pessoas. Então, nós temos que ver que os velhos não têm as propriedades da água, não são insípidos, inodoros, assexuados, incolores, inertes. São pessoas, como qualquer outra, de qualquer outra fase, que envelheceu. E que, com sorte, os que estão vindo atrás vão envelhecer também. Porque nós temos exemplos aqui em Santa Maria, até porque temos uma população jovem muito grande, de quantos jovens não chegam aos 40 anos? Aos 50, aos 60. Mas, se quisermos, nós podemos viver muito. Tanto que Santa Maria tem um nível expressivo de pessoas com mais de 100 anos. Isso nos dá uma diferença mundial muito grande. E nós somos uma das primeiras cidades do Brasil a começarmos a discutir a questão do envelhecimento humano. Nós somos a única cidade, depois de Porto Alegre, só tem Porto Alegre e Santa Maria, que tem delegacia da pessoa idosa. Os outros têm um birô em uma delegacia qualquer. Nós fomos a 2ª cidade a ter Conselho Municipal do Idoso. Nós somos uma cidade que tem no calendário oficial de eventos da cidade uma romaria da pessoa idosa. Então, nós temos muitas possibilidades educativas, agora temos que usá-las, não é? Para termos exatamente a consciência de que todos nós vamos envelhecer. E aí eu te pergunto, é nessa sociedade que está aí que nós queremos envelhecer? É para isso que nós estamos trabalhando? Bom, a gente vai chegando ao final do programa, que passa muito rápido. E eu vou então agradecer a presença de vocês por estarem aqui hoje, conversando com o nosso telespectador. Que bom que foi importante para vocês estarem aqui hoje, né? Que para o nosso programa é realmente muito importante falar sobre isso. Fica o convite que vocês possam sempre voltar, a professora Carmen, contar um pouco também das suas viagens, né, para o nosso telespectador. Então eu vou deixar para vocês fazerem as considerações finais rapidamente, agradecendo então a presença de vocês. Bom, então agradeço novamente o convite, agradeço os telespectadores. A questão do envelhecimento humano exige uma discussão, são temas que precisam de uma conscientização da sociedade. A gente precisa pensar e repensar como nós seremos lá na frente, né? Então, a gente tem que tratar o envelhecimento humano, os idosos, de formas respeitosas, tirar essa, como eu já havia dito, tirar esse sinônimo de improdutividade, muito pelo contrário. Então, agradeço novamente. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Obrigada, Rafael, pelo convite, obrigado aos telespectadores. E só recordar que ninguém dorme jovem para acordar velho. A velhice é uma construção que nós fazemos ao longo da vida e que cabe a cada um de nós pensar que tipo de velho eu quero ser, como eu estou construindo a minha velhice, que sociedade eu quero viver, e de que maneira eu estou tratando os velhos do meu entorno. Porque a lei do retorno não falha e eu serei tratada exatamente da maneira como eu trato os velhos e eu vou viver naquela sociedade que eu estou fazendo e que eu estou construindo. Tá bom, então mais uma vez muito obrigado. Nosso programa Argumentos vai ficando por aqui. Você pode continuar enviando os seus e-mails, enviando sugestões de pauta pelos nossos canais do Facebook. É muito importante a sua participação. Então até logo, muito obrigado.